Olá, como vocês estão? Queria falar um pouquinho sobre esse tema, né, do luto, sobre ele ser um processo solitário. Tão complicado, né, quando a gente fala de luto e tentar fazer, às vezes, com que o outro entenda aquilo que você está sentindo. Eu acho que na vida toda é tão complicado, né, a gente mostrar para o outro o que a gente está sentindo, seja na dor, seja no amor. E não tem como ninguém no universo mensurar, né, medir o que você está sentindo. É teu, é único. E por isso que diante de um luto o processo é bastante solitário. Porque você pode ter pessoas o dia inteiro ao seu lado, você pode estudar sobre o assunto, você pode ouvir sobre o assunto, você pode conhecer sobre o assunto. Mas a hora que você deitar a sua cabecinha no seu travesseiro, é você e você. Aí você vai chorar, aí você vai rasgar o teu coração ali, e ali tua dor grita, né? Diante de um luto, geralmente é assim que acontece. E mesmo que a gente tenha uma rede de apoio, que é muito importante, né? Eu acho que a gente não pode menosprezar a rede de apoio, porque quando a gente está numa situação de luto, a gente não quer, né? É natural que a gente queira ficar intrínseco. A gente quer guardar os nossos sentimentos, a gente quer guardar aquilo que a gente está sentindo e a gente se fecha, é super normal, né? Faz parte desse processo mesmo. Mas geralmente a gente encontra essa rede de apoio na família, nos amigos mais próximos. Às vezes a gente se surpreende também, porque algumas pessoas começam a aparecer de uma forma brilhante para nos ajudar. A gente fala, puxa, eu não esperava uma ajuda tão maravilhosa vindo dessa pessoa. Né? Tem um psicanalista britânico que ele fala assim, ele estudou, né, ele foi pioneiro na teoria do apego, é o John Bowlby, se eu não pronunciei errado. E ele costuma dizer que quanto maior o apego ao objeto perdido, maior é a dor. Então, existe luto de várias coisas, né? O luto não, a gente não vive o luto só na morte de alguém, mas vamos focar aqui na morte. Então, quanto maior o apego for naquele ente querido, quanto maior o apego, quanto maior for o amor, maior vai ser a sua dor. Essa semana, o padre Fábio de Mello, ele perdeu a sua mãe. E ele deu uma entrevista muito linda, muito maravilhosa. E na entrevista ele dizia assim, que o luto era do tamanho do amor. E aí ele fala assim, o amor era grande. Na página dele do Instagram, ele fez um texto lindo para a mãe dele. Ele tem uma sensibilidade absurda, né? Ele escreve muito bem. Eu sou um fã das escritas dele e considero que ele é muito sábio. Então, assim, a gente entende que conforme o amor que a pessoa tem, o apego que a pessoa tem nesse objeto que foi perdido, na pessoa que ela perdeu, maior vai ser a dor. E não tem como o outro medir. Não tem como alguém olhar e falar, olha, não tem cabimento você sentir a dor por causa disso. Porque a dor é do tamanho do amor. Alguém consegue medir o amor do outro? Não. O amor é algo que é meu, é pessoal. Então, por mais que você tenha toda essa rede de apoio, por mais que você faça tratamento, e você deve fazer, procurar um psicólogo, sem dúvida nenhuma, eu sou até suspeita em falar isso. É claro que a gente precisa dessa rede de apoio, mas diante de um luto você vai ter que buscar os mecanismos que estão dentro de você, a força, a resiliência, a resistência, a superação, tudo isso você vai encontrar dentro de você. E eu costumo sempre falar, né, que o luto é um mar profundo. Então você não é avisado que daqui, sei lá, daqui 1 ano, daqui 3 meses, você vai viver um luto. Então, olha, se prepare que daqui tanto tempo você vai viver uma situação de luto. Não, não acontece assim. Toda essa rede de apoio, todas as pessoas que estarão em volta para você, elas vão te ajudar. Mas aí a gente vai passar pelos processos do luto, né, que não são fáceis. Eu falei aí no outro vídeo um pouco sobre isso. São 5 fases, né, que a gente passa pelo luto, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e depois vem a aceitação. Só que essas fases do luto, elas não são nessa ordem que eu falei.
elas permeiam entre elas. Então, às vezes você vai estar hoje, por exemplo, você pode falar, puxa, hoje eu vou aceitar, tá tudo bem, eu perdi uma pessoa que eu amava e eu vou me levantar e eu vou ficar bem. De repente, nesse dia você tá na aceitação, mas no dia seguinte você vai sentir muita raiva, você vai ter muita raiva. No outro dia você vai querer fazer barganha, no outro dia você vai negar, não é possível que isso aconteceu, será que não foi um erro médico? E por aí vai. Então, essas fases do luto, elas permeiam muito. Por isso que são processos, e é um processo que você vai passar individualmente. E não dá pra você comparar a tua dor com a dor do outro e falar, puxa, então fulano morreu, alguém da família dele, ele ficou tantos dias mal, ficou em casa, ficou afastado do trabalho, e a pessoa já voltou a trabalhar, por exemplo, a pessoa já tá bem, já tá tocando a vida. E eu não consigo, por quê? Você vai ter o seu tempo, você vai respeitar o seu processo. E não ache ruim você chorar, você às vezes não conseguir fazer todas as coisas, sua memória não ficar tão boa como era antes de passar por esse luto. Né? Como eu falei, a gente sai às vezes desse mar profundo com algumas marcas. Né? Talvez você não vai e realmente não vai. As pessoas, elas passam pela nossa vida, as coisas acontecem na nossa vida e a gente é formado de tudo isso. Das pessoas que passam pela gente, das dores que a gente vive, isso forma quem somos, né? Essas marcas também são importantes. É importante que você viva o luto, é importante que você também chore se você sentir que deve chorar. Chore o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Às vezes as pessoas falam, não fica chorando. Não, para de chorar, se levanta. Claro que você vai se levantar, mas quando você se sentir bem, quando você sentir que o seu processo já foi respeitado. Mas até que isso aconteça, respeite você primeiro, o seu processo de luto. Viva ele na sua individualidade. Você vai ter pessoas do seu lado, você pode procurar profissional, você pode procurar ajuda, você pode procurar medicamento. Mas se você precisar chorar e viver o seu tempo, viva, respeite e passe ele. É um processo, como eu falei, que você vai passar solitário. É um processo que você vai passar sozinho. É um processo que algumas vezes você não vai querer falar da pessoa que você perdeu, outras vezes você vai querer falar muito, porque você vai querer ter ela perto. E não importa de que maneira que você vai encontrar para você passar o seu luto, o importante é que você viva ele, para que lá na frente a sua vida não fique não tenha empecilho, para que a sua vida não seja barrada, para que você não impeça coisas boas de acontecer na sua vida porque você não viveu um luto. Tá bom? É isso que eu queria falar pra vocês, espero que tenha ajudado. Vou pedir pra você curtir esse vídeo, se você souber alguém que tá vivendo um luto, compartilhe com essa pessoa, né? Minha intenção aqui é ajudar pessoas que estão vivendo esse momento, tá bom? Então compartilha, se inscreve aí no canal, tá bom? E a gente vai se falando até o próximo vídeo. Um abraço!